Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química. Bom dia, Douglas. Cauê, bom dia. A gente vai fazer aqui algumas questõezinhas, né, que foram feitas, que eu pedi para que vocês fizessem. Vou espelhar aqui as questões, vou mostrar para vocês a resolução, como é que a gente vai trabalhar a parte de concentração e diluição. Vou falar de concentração em quantidade de matéria. Vou falar de titulação também hoje, tá bom? Então, observem o material que eu vou espelhar para vocês. Só um minutinho, por favor. Vocês estavam ouvindo Californication, né? Mãe, começou a aula. Ele estava assoviando, né? Tá só observando. A música é boa. Então, gente, tem um... Beleza, agora ficou melhor, né? Então, gente, as atividades que eu passei para vocês da página 82 e 83, vamos fazer uma resolução rápida aqui dessas questões para a gente ver como é que se trabalha com aquelas formulazinhas de diluição, aquela formulazinha de concentração em massa, né, que nós tínhamos trabalhado nas aulas passadas. Então, a gente vai iniciar aqui, ó. Eu peguei aleatoriamente as questões, tá? Não peguei todas, até porque nosso tempo é curto. Então, para a gente ver como é que é esse desenvolvimento de trabalho com o processo de concentração e as misturas, né? Misturas e as diluições. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou botar esse laserzinho para ficar mais visível a vocês. Foram separadas duas soluções aquosas A e B. Então, tá aqui as duas soluções, temos a B. Cada um tem um volume, veja só, né? Ó, aqui é 100 ml, e aqui eu tenho uma quantidade, que é a quantidade de soluto, não é isso? Aqui é solvente, aqui é soluto. Na solução B funciona da mesma maneira, tem aqui o seu volume, né? E tem aqui a massa. Vamos colocar aí, então, opa, não era para passar agora, opa, volta, não era agora não. Só para a gente fazer aqui os trâmites legais. Esse M aqui, ó, é o M1, que é justamente o soluto, e aqui é o volume da solução, né? O volume da solução, do mesmo jeito aqui, né? M1 e aqui o volume da solução. Quando a gente fala de concentração em massa, que, por exemplo, a letra A e a letra B pede para vocês calcularem, a gente lembra daquela me tira a dúvida da letra A. A dúvida da letra A, eu vou chegar nela, viu? Eu vou chegar nela. Estou chegando nela. Então, concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, eu faço isso para a concentração A e faço isso para B, não é isso? Ó? Então, massa de 1, que é o soluto, pelo volume total. Então, o volume total é esse valor de 400 ml de B, e o volume da solução é de 100 ml da solução A. Então, na letra A, como você está em dúvida da letra A, o que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui a resolução feita. Tá, ó. Primeira coisa a ser feita aqui, ó, primeiro passo, é a gente fazer a somatória dos volumes, ó. Veja bem, nós temos quanto aqui? Nós temos 100 ml do volume da solução A e temos 400 ml do volume da solução B. Então, se a gente soma, nós vamos ter aqui 500 ml. Professor, tá? bom dia. 100 Rapidinho. mais... Bom dia. Eu estava fazendo aqui a chamada. Quem é Carlan? Quem é o aluno que está com esse nome? Cauã, eu vi. É Cauê, não é? Cauê? Não, acima do Cauê tem Carlan, Eric, não sei o que, Rodrigo. Quem é o aluno?
Ah, sim, certo, certo. Ah, sim, eu tô vendo um nome bem grande, né? Eu vi agora. É, Eu vi agora. tá bom. É a Era isso, é porque eu tô Cíntia? fazendo, Cíntia, né? que eu tô fazendo a chamada e esse número não consta na minha chamada. E aí eu ia já remover. Tá bom? Tá bom, Tá, tá ok. continue. Tá. Voltando aqui, gente. Primeiro passo é, como é uma mistura, tá? Nós vamos somar todos os volumes, né? Então, 100 mais 400, temos 500 ml. Só que temos que lembrar uma coisa. Quando se fala de concentração em massa, a unidade de concentração em massa é grama por litro. Isso vocês não podem esquecer nunca. É grama por litro. Por quê, professor? É uma unidade experimental. Então, como é unidade de massa, e nós estamos trabalhando com massa de soluto e volume da solução, esse volume nós somos obrigados a transformar para litro. Então, vocês notam o seguinte, que quando eu somei o volume da solução A com o volume da solução B, a gente obteve 500 ml. Para eu transformar esse 500 ml para litro, o que é que eu faço? Eu divido por 1.000, foi o que eu fiz aqui, ó. Divido por 1.000 e a gente vai ter o valor de 0,5 litros. Pronto, o primeiro passo foi esse. Inclusive, vocês veem que eu estou frisando aqui, né, que está em grama por litro, e ele pede isso para a gente. Então, a transformação tem que ser feita mesmo, no caso aqui, de ml para litro. Somei os volumes, no final eu transformei para litro. Na letra A, que foi a pergunta de dúvida da nossa companheira, que eu não me recordo quem foi que me perguntou, que eu não consigo mais visualizar vocês quando eu estou com um slide, né? Eu não consigo visualizar vocês. Então, veja, na letra A gente vai calcular a concentração em grama por litro da solução A. Então, qual é a fórmula que eu uso, professor? Essa daqui que eu tinha feito no início, né? Ó. Eu vou usar a concentração da solução A, vai ser igual a massa, né, que eu tenho do soluto, que é de 2 gramas, dividido pelo volume que, se é o volume que está em 100 ml, do jeito que eu fiz ali, eu vou ter que transformar para litro. Como é que eu transformo para litro isso daí? Como é que eu transformo para litro? Não está 100 ml? Vou pegar 100 e vou dividir por 1.000. Então, vai dar um valor de 0,1 litros, né? Então, inclusive, eu substituí já aqui na fórmula, né? Se você observar, peguei aqui a massa, né? Ó, que é o soluto. Estou dividindo esse valor, 2 dividido por 0,1, que vai dar para a gente uma concentração em massa da solução A de 20 gramas. Gente, aqui tá mol, mas é litro, tá? Grama por litro. Vou até corrigir isso daqui, tá bom? É litro, tá? Porque a unidade que ele quer aqui na questão é isso, tá ok? É grama por litro. Trocando em miúdos, eu fiz a concentração de A, peguei a massa dele, que é 2 gramas, peguei o volume dele, que é de 100, mas transformamos ele para litro, porque a unidade está aqui, ó, grama por litro, não é? E obtivemos aqui um resultado de 20 gramas por litro na solução A. Façamos a mesma coisa para a solução B. Vamos fazer a mesma coisa para B. Vou transformar esse volume aqui, ó, que é 400 ml, para litro. Pego 400, divido por 1.000 e vou ter aqui o valor de 0,4 litros. Então, tenho esse valor, porque transformei aí 400 ml para litro, tá? Fiz essa transformação. Depois de feito isso, o que é que eu faço? Vou jogar na fórmula. Ó, a fórmulazinha é essa, né? Ó, para as duas soluções. Para A quanto para B. Jogo na fórmula aqui, ó. Do jeito que eu joguei lá em A, eu vou jogar em B. Vou fazer a mesma coisa. Então, qual é a massa que a questão forneceu de B? 10 gramas, não é? Tá aqui, ó. Coloquei 10 gramas. E o volume nós transformamos para litro, não é? Ó, era 400 ml, agora é 0,4, não é isso?
Agora é 0,4, então nós temos um valor de 25 gramas por litro. Então, nós resolvemos aí a letra A e a letra B. Resolvemos a letra A e a letra B. Pergunto a vocês, deu para entender esse desenvolvimento, pessoal? Deu para entender esse desenvolvimento aí? Deu sim, professor. Deu sim, professor. Ok. Tá ok, minha querida. Estamos à disposição, tá bom? Então, fizemos a letra A, fizemos a letra B. Vamos para a letra C. Observe que na letra C... Professor, eu estou na C, dúvida da letra A. a dúvida da letra A, vou repetindo. A letra A, você vai pegar a massa. A massa é 2 gramas, tá vendo? Ó, tá bem aqui, ó. 2 gramas é a massa. O volume, que é essa formulazinha aqui, ó, o volume, tá aqui, ó, 100 ml. Só que nós não vamos trabalhar com ml. A gente vai trabalhar com litro, porque concentração em massa é grama por litro. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse 100 ml aqui, ó. Vamos pegar esse 100 ml e vamos transformar para litro. Como é que transforma para litro? A gente vai dividir aqueles 100 ml por 1000. Divide por 1000, ó. 1, 2, 3. O resultado aqui, ó, vai dar 0,1 litros, né, ó? E é por isso que eu coloquei aqui embaixo na fórmula, tá bom? Aí, na hora da divisão, se eu divido 2 por 0,1, eu vou ter esse valor aqui de 20 gramas por litro. E é o resultado da questão, tá ok? Na letra C, ela quer que a gente faça a relação, a mistura, tá vendo, ó? O resultado da mistura. Eu vou pegar o A e vou misturar com o B. Vou pegar os dois, vou fazer isso, né? Pego o A e faço aí a mistura. Pessoal, a imagem tá travada para vocês, tá? Pra mim, tá não. travada a minha imagem. Tá não. Porque acho que eu achava que tava falando e vocês não estavam vendo o que eu tava desenvolvendo aqui. Pois tá ok. Qualquer coisa me chame a atenção, tá? Se travar a imagem. Então, aqui a gente vai fazer a mistura de A, na solução A, na solução B. Então, como é que eu faço essa mistura? Eu vou pegar a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B. E, no final, eu vou igualar tudo a uma concentração e a um volume final. Professor, mas que volume final é esse? Foi aquele que eu fiz lá no início, ó, né? Aquele que eu calculei lá no início, que eu calculei 100 de A mais 400 de B, somei, dá 500 e transformei para litro, porque a unidade que nós trabalhamos aí é em grama por litro. Aí você pode me perguntar ainda, professor, mas essa fórmula aí, CA vezes VB mais CB vezes VB, como é que o senhor chegou nela? Na mesma fórmula aqui, ó, observação. Pela mesma fórmula que nós calculamos em A e B. Não é assim? Concentração de A é igual a M1 sobre esse volume de A. Então, ó, se eu faço aqui uma regra de 3 simples, ele vai produzir o que para a gente? Que a massa do soluto, não é? Vai ser a concentração de A vezes o volume de A. Olha aí, ó. Olha de onde foi que surgiu. Mas eu não tenho duas concentrações, né? Eu não tenho solução aí A e solução B. Eu vou fazer de B também, né? Faço a mesma coisa de B. Ficaria o quê? M1 de B vai ser a concentração de B vezes o volume de B, que nós também já calculamos. E a junção dos dois, a mistura, é uma somatória, onde esse volume total, que eu vou colocar até embaixo aqui, ó, o volume total é justamente a somatória do volume de A mais o volume de B. Essa somatória que vocês fazem, que eu fiz lá no início, tá vendo? Ó? Que eu fiz aqui no início, ó, que deu 0,5 litros, né? Deixa eu mudar de cor para não confundir. Vou botar o vermelho de novo. Vamos lá para a resolução de C. Como já calculei, nós já calculamos lá em próprio A, não foi? Ó? Eu já sei esse resultado todo aqui.
Quanto é? É 20 gramas, né? Ó, nós calculamos isso daqui já. Eu vou substituir aqui, ó. Nós calculamos esse resultado aqui também, né? Que deu 25. Nós fizemos a concentração, calculamos o volume dele, né? Fizemos aí o processo de cálculo. E eu quero saber essa concentração final, gente, ó. Eu quero isso daqui. Porque o volume final eu já tenho. O final foi justamente esse cálculo que nós fizemos lá no início. Está aqui o volume final. O resto é matemática. A química é só fazer essa relação de unidade. Agora a matemática vai funcionar. 20 mais 25 vai dar 45. Como eu sei que é 0,5 litros, e ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo, né? Então, se eu pegar 45 e dividir de 0,5, eu vou obter essa concentração da solução, e é o resultado aí da letra C. Aparentemente parece complicado, mas você só tem que tomar cuidado para não se confundir ao adicionar os valores, tá? Essas fórmulas, elas estão muito na cara, estão em evidência, principalmente quando a questão te pede para que você calcule concentração e que você trabalhe a mistura de soluções. Então, nós vamos notar o seguinte, que quando eu reagi aí a solução A com a solução B, não houve uma reação, eu só uni aí, fiz a mistura, né, com suas concentrações em massa, e obtive uma concentração final com a soma desses volumes e massas existentes. Tá ok? Vou para outra questão, bora ver essa daqui. Ok. Deixa eu tomar uma águazinha aqui. Tô lembrando do Californication agora. Misturando-se 200 mililitros de solução de hidróxido de potássio, grudou, que ele estava assim, ó. Ele tava curtindo mesmo. Mas é boa, eu gostei da aula dele, é boa. Tava só assistindo aqui. Misturando-se 200 mililitros de solução de hidróxido de potássio, de concentração de 5 gramas por litro. Ó. Então, ele já me deu concentração, tá vendo? Ó? Ele tá me dando a concentração. Ele me deu um volume aqui, ó. Não é para passar agora, rapaz. Não passa agora, não. Eu vou ter que mostrar aqui pra galerinha. Ó, ele me deu aqui 200 ml. Aqui ele me deu um volume, tá? E aqui ele tá me dando concentração. Certo? Com 300 ml de outro, né? De outra solução e uma concentração aqui de 4 gramas por litro. Isso daqui é concentração. Vou puxar para cá, ó. Isso é concentração. Aqui também é concentração. Como é que eu sei, professor? Porque está em grama por litro, tá vendo? Grama por litro, ó. Aquela unidade final, grama por litro. Aí a concentração, porque é grama por litro. Da mesma base. Eu quero a concentração final da solução. É como se eu estivesse fazendo. Vai aparecer aí a resolução, mas eu vou repetir a resolução para que vocês entendam. Qual a primeira coisa a ser feita aqui? Primeira coisa, transformar os volumes. Esses volumes estão em ml, então naquele primeiro volume lá, ele disse que é 200 ml, não é, ó? 200 ml, e tem uma concentração aqui, que eu vou chamar de concentração A, que eu não sei quem é, né? Tem uma concentração de 5 gramas por litro. Só que esse volume aqui, ó, tem que estar igual a essa unidade, não tem? Se a unidade é litro e o volume é ml, o que é que eu tenho que fazer? Tem que transformar para litro. Então, transformando para litro, fica 200 dividido por 1000. A vírgula vai andar 3 vezes para a esquerda. Aí, ó, 1, 2, 3. Por isso que vai ficar 0,2 litros. Pronto, seguramos essa informação. Vamos para outra aqui. Deixa eu tirar esse bicho da frente. Pronto. O outro volume que ele dá para a gente é de 300 ml. Isso que é 300 ml. E que a concentração dessa solução B é igual a 4 gramas por litro. Passamos a mesma coisa aqui, ó. 300 dividido por 1000 vai ficar 0,3 litros.
Pronto, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é essa transformação. A questão, gente, ela está querendo uma concentração final, ou seja, aqui é uma mistura. Nós vamos unir essa solução A mais a solução B e vamos obter aqui uma solução final, né? Ó, que é a solução final, é a união delas duas, não é? Só que eu preciso saber qual é o volume final. E como é que eu faço a relação do volume final? Já mostrei para vocês. Esse volume final vai ser o volume de A mais esse volume de B, não é? Ó, então, quanto é que é? Já é transformado em litro. É isso daqui, ó. Vou mudar de cor para não confundir. Vou mudar de cor aqui, pronto. Vai ficar assim, ó. O volume final vai ser 0,2 mais 0,3. Consequentemente, 0,5 litros, né, ó. Lembrando que está em litro porque nós já transformamos, né, ó. Nós transformamos aqui, não foi? Então, agora o que a gente faz? A gente joga na fórmula. Qual é a fórmula, professor? A concentração aqui, que ele já deu, né, ó, a concentração de A vezes o volume, né? Deixa eu apagar a minha aqui. É o volume de A. Concentração de A, volume de A, mais concentração de B vezes o volume de B, igual a concentração final vezes o volume final. Vamos substituir os valores. Aqui, ó, concentração de A, quanto é que é a questão disso, né, ó? É 5, né, ó? 5 gramas por litro. Qual o volume da solução A? 0,2. Mas a concentração de B, quanto é que é? É 4 gramas por litro. E o volume de B, quanto é que é? 0,3. Nós queremos isso daqui, ó. Queremos encontrar isso aqui. Mas quem é o volume final, galera? Quem é o volume final? 0,5, né? Litros. Justamente. Então, a multiplicação aqui vai dar 1, não é? Ó? Não, vai dar... É 1, né? É, né? 5 vezes 0,2. Vai dar 1, né? Vai dar 1 aqui na multiplicação. E aqui vai dar 1,2, não é? Tudo isso igual a 0,5. CF que eu preciso saber, né? Lembra que é uma multiplicação aí. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar 2,2, é? É, né? Ou mais 1,2, dá 2,2. Repetindo tudo aqui, ó. Vezes 0,5. Tá multiplicando, vai falar o quê? Dividindo, né? Lembra do Leonardo, lembra do professor Leonardo aí. Então, vai ficar 2,2 dividido por 0,5. 2,2 dividido por 0,5 dá 4,4 a nossa concentração final. Então, 4,4 o quê? Gramas por litro. E aí acabou a nossa questão. Letra E de espetacular. Vocês notam que não tem tanto problema assim, né? É só você fazer a relação das unidades, os volumes fazer as transformações e não esquecer que o volume final é a soma dos volumes das soluções que a questão quer. Né? E não esquecer dessa relação. Tranquilo? Vamos lá, vamos prosseguir? Essa outra questão. Veja que ele deu aí a solução, duas soluções para a gente. Observe a ilustração representada. Duas soluções aquosas. O que é que ele deu para a gente? Já deu o volume. O volume está em ml, então tem que fazer o quê? Transformar, né? Por que que eu tenho que transformar, professor? É justamente por isso daqui, ó. Ó a questão pedindo isso para a gente, ó. Qual a concentração em mol por litro da solução resultante das misturas dessas duas soluções? É o mesmo que nós fizemos anteriormente, né? Então, ele deu dois volumes aqui, ó. E deu duas concentrações, né, ó. Dois volumes, duas concentrações. Qual é a fórmula que a gente usa aí? Primeiro, vamos transformar
Vamos transformar o volume aqui, ó. Esse volume dessa solução que eu vou chamar de 1, tá? E aqui solução 2, eu não sei quem é. Então, nesse volume aqui de 1, vai ser 200 ml, que eu já vou colocar o resultado em litros, 0,2 litros. O volume da solução 2 é 300 ml. Já vou colocar aqui em litros, 0,3. As concentrações de cada um já foi fornecida para a gente. Aqui nós temos 60 gramas por litro. E no outro aqui nós temos 120 gramas por litro. Ele quer saber da gente a concentração final. Então, a fórmula que a gente utiliza é aquela mesma da questão passada. Concentração volume 1, mais concentração 2, volume 2, igual a concentração final, volume final, que a questão quer. Eu já tinha colocado uma resolução, só para a gente fazer o processo de substituição, né? Lembrando que o volume total, ou o volume final, é a soma dos volumes que nós achamos aqui, né? Ó, 0,3, 0,2, né? Ó, somando os dois vai dar 0,5. Como a fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui de baixo, nós vamos agora só substituir os valores, fazer só o processo de substituição. Então, lá em cima vocês já estão vendo que eu peguei o volume da solução 1, né? E a sua concentração, tá? Eu peguei aqui, ó, já tem o resultado, 12, né? Multipliquei 12. Peguei 0,3 do volume, multipliquei da concentração da solução 2 e temos aqui o resultado 36. E aqui nós já sabemos que o volume era de 0,5. Nós queremos descobrir a concentração. Somando aqui 12 mais 36, teremos 48. Como o 0,5 está multiplicando, ele vai para lá dividindo, né? Então, só mudando aqui a posição, vai ficar 48 dividido por 0,5. E nós teremos uma concentração final de 96 gramas por litro. 96 gramas por litro. Então, vocês viram que nós trabalhamos 3 questões praticamente com a mesma ideia de transformação de unidade e aplicação da fórmula, não é? Vocês viram isso, vocês conseguiram visualizar isso direitinho. Essa questão aqui, talvez, que vocês, eu sei que vocês tentaram ou fizeram essa questão, ela é a questão que dá um pouquinho de dor de cabeça, porque você vai ver que nós temos aqui alguns valores, né? Ó, vamos ler a questão. A interpretação, gente, na parte de físico-química, ela corresponde a cerca de 90% da questão. Então, se você interpreta muito bem a questão, a matemática é o de menos, tá? A interpretação ela é fundamental aí. Eu quero que vocês observem. Então, veja só. Para originar uma solução de concentração igual a 120 gramas por litro, aí é como se eu estivesse falando da concentração final, né? Qual é o volume em litros de uma solução aquosa de cloreto de cálcio, que é o soluto. Veja que é o mesmo soluto, não está mudando, né? De concentração, ele me deu a concentração aqui, ó, 200 gramas por litro. Como é que eu sei que é a concentração, professor? Por isso aqui, ó, não esquece. Grama por litro está relacionada a esse Czinho que é a massa, tá? É aquela concentração em massa. Deve ser misturados a 200 ml, que está aqui em outro volume, de outra solução aquosa, também de cloreto de cálcio, e com a concentração de 100 gramas por litro. Então, essa questão, ela te dá uma incógnita muito grande. Eu já coloquei bem aqui a resolução, que eu quero que vocês observem o seguinte. Primeira coisa a fazer é transformar esse volume, né? E não esquecer desse detalhe, não esquece, que o detalhe de volume total é a soma dos volumes, tá? Então, note o seguinte, que a fórmula seria essa, né, ó. Cadê o... Ah, tá aqui, pronto. A fórmula seria essa. Definir aqui como volume 1, concentração 1, volume 2, concentração 2, concentração 3, volume 3, né? Esse volume de 200, essa concentração, perdão, de 200 gramas por litro, o volume nós não conhecemos. Fica o quê? 200 vezes esse volume que nós não sabemos. Por quê, professor? Porque na concentração 2,
100, ele dá um volume para a gente, que inclusive nós já transformamos, né? Ó, nós já transformamos aí para litro, que fica 0,2. A questão quer da gente o quê? É essa concentração aqui, né? Que é a concentração final. Mas quem ia ser o volume? O volume final. Lembra que o volume final é quem? É o volume de 1 mais o volume de 2, né? O volume de 2 eu conheço, não conheço? Mas eu não conheço o volume 1. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, V1 mais 0,2. Gente, repetindo. Vou repetir. A questão forneceu duas concentrações para a gente e apenas um volume. Ainda disse que a concentração final da reação é de 12 gramas por litro. Esse volume dessa concentração de 200 gramas não foi fornecido, então não mudei. É a minha incógnita. E é o que a questão quer. A questão pede um volume para poder produzir essa concentração final de 120. Então, o que é que eu faço? Na somatória das concentrações, V1 mais V2, o V1 eu não conheço. Eu conheço o V2. Quanto é que é o V2? 0,2 litros. Ele eu conheço. Então, quando eu vou fazer a representação do volume 3 aqui, ó, quem é o volume 3, né? A soma dos volumes, né? V1 mais V2. O V1 eu não conheço. Eu só conheço o V2. Então, eu vou deixar entre parênteses justamente porque eu não conheço o V1. Então, vai ficar C3 vezes V1 mais 0,2, que corresponde especificamente ao volume 2, né? Ó, corresponde ao volume 2. Pronto. Aí é a questão da interpretação. A química acaba bem aqui. Agora vai entrar a matemática, não é? Ó, porque vai ficar 200V1 mais, vamos multiplicar 100, estou fazendo aqui, ó, multiplicação de 100 vezes 0,2, que vai dar 20, igual, quem é a concentração C3, professor? Tá bem aqui, ó. Ó o C3 fornecido aqui, vou até colocar aqui em cima. Aqui é o C3, né, ó. Aqui é o C2, não é isso, ó. Perdão, aqui é o C1, né? O C2 é esse daqui, ó. Pronto, agora sim a gente tem as ideias bem mais direcionadas. Então, fiz a representação da concentração 3, que é 120, tá aqui. Agora é matemática, tá? 120 vezes V1, tá aqui, ó. 120 V1. 120 vezes 0,2, tá aqui, ó. Vai dar 24. Lembra que é uma soma, né? Tá somando. Repete a soma aqui. Agora eu vou jogar todo mundo que é V1 pro outro lado e vai ficar como? 200 V1 menos 120 V1. E o 20 vai para lá, subtraindo, né? Então, 200 menos 120 dá 80. 80 o quê? V1. 24 menos 20 dá quanto? Dá 4. Esse 80 está multiplicando V1, não é? Ele está multiplicando V1. Então, ele vai para lá dividindo, né? Então, V1 vai ser 4 dividido por 80, que vai dar para a gente um volume de 0,05 litros. Essa é uma questão de um pouquinho maior nível, né? O nível aumentou um pouquinho, porque ele não forneceu para a gente esse volume 1. E toda vez que isso acontecer, você sempre lembra disso, gente. Lembra disso daqui, ó. Várias setas para cá, para vocês lembrarem, ó. Várias setas. O volume total é o volume das soluções que eu tenho lá na mistura. E foi através desse volume que eu consegui encontrar esse volume final. E eu terminei a reação. Ok? Ok, professor. Gente, esse material eu vou colocar para vocês desse jeitinho aqui, tá? Ó, não vou apagar nada. Do jeito que está aqui, eu vou colocar para vocês. Vamos entrar em conteúdo na ação. A titulação, ela não foge do que nós trabalhamos de misturas. Por quê? Tá até aí a definição, né? É a técnica, né? A técnica para determinar concentrações desconhecidas de uma solução. Essa concentração que ele está falando, gente, é a concentração que nós chamamos em mol por litro. Eu não tinha concentração grama por litro? Agora, essa concentração da titulação é em mol por litro.
E quando eu trabalho mol por litro, eu trabalho essa formulazinha aqui, que eu já mostrei para vocês, inclusive, ó, que é N1 sobre V, onde M, esse M bonitinho que vocês estão vendo aí, ó, ele é a concentração em mol por litro. No meu tempo, isso daqui era chamado de molaridade. Hoje, a Sociedade Brasileira de Química, elas pedem que a gente não classifique mais como sendo molaridade, e sim concentração em mol por litro. Esse Nzinho que nós temos aí, ó, corresponde à quantidade de matéria do soluto, por isso que tem o 1, não é? Lembra, todo número representado 1 significa que nós estamos falando de soluto. Todo número que é 2 em uma representação química, estamos falando do solvente. Esquece disso. Soluto é 1, solvente é 2. Soluto é 1, solvente é 2. E aqui eu não posso esquecer, né? A formulazinha está dizendo para a gente isso. Eu não posso esquecer do volume. O volume é o volume da solução. Esse V é o volume da solução. Que vocês também não podem esquecer que esse volume tem que ser em litros, né? Não posso esquecer disso, não. Tá? Até porque a unidade aqui é mol por litro. Vocês estão vendo, né? Então, veja. Essa técnica de titulação, ela vai mostrar para a gente a concentração em mol por litro de uma solução problema, onde nós não conhecemos a concentração desse outro elemento que nós precisamos descobrir. Então, nós vamos utilizar um artifício, tá? Aqui um exemplo, tá vendo? Ó? Vocês estão vendo que eu coloquei até a ilustraçãozinha do movimentação. Aqui dentro nós temos um indicador. Que é isso, professor? Esse indicador, ele vai, por exemplo, nessa reação aqui está acontecendo entre o ácido e uma base. Então, ele vai indicar, ele vai mostrar para a gente o momento onde as concentrações se igualaram. E eu vou conseguir dizer a concentração molar daquele ácido ou da base. Vocês estão notando essa cor rosa aqui, não é? Ó? Isso daqui está indicando que eu tenho uma base, tá? O indicador específico aqui chama-se fenolftaleína. Que até hoje está novidade aí, quando é aqueles chá de revelação, né? Hoje utilizam muito esses indicadores para poder dizer se é menino ou menina, né? Vai colocando, não sei se vocês já viram isso. Inclusive foi a Elaine que mandou uma vez para mim um vídeo, né, de um chá de revelação, que um pai e uma mãe vai adicionando o líquido em alguns recipientes e vai mudando de cor. Então, aquele líquido que ele vai adicionando é um indicador. E cada solução onde ele é adicionado, ele vai identificar uma função. No caso, o azul, ele vai ter uma base, né? Aliás, perdão, o azul ele vai ter um ácido. E esse rosinho vai ter uma base. Então, quando dá um rosinho no final, é uma menina, né? E está indicando uma base lá naquela solução. Então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Eu vou dar aqui um exemplo, ó. Determinar a concentração de uma solução aquosa de HCl, que é o ácido, usando uma solução aquosa de NaOH, que é a base. Aqui é o ácido, e aqui é a base. Professor George? Oi. Aí um assunto que eu tinha muita curiosidade em saber. Eu já participei de vários chás de revelação e eu acho muito interessante essa composição química que é feita das cores. Eu me lembro, até você mandou para mim um vídeo. Oi, Jorge, eu achei interessante a composição. Exato, eu acho muito pois é, ali é só... Naquele procedimento, você não precisa nem comprar o fenolftaleína. Tem o de fumaça também, já vi o de fumaça. O de fumaça é o mais complexo. Você consegue fazer aquela solução com o sumo do repolho roxo. Você espreme o repolho roxo. Interessante. Você espreme o repolho roxo,
Repolho roxo tem um negocinho chamado riboflavina, que é o princípio básico desse indicador, e ele muda de cor mediante a função. Se lá eu tiver uma base, ele vai ficar azulado, né? Se lá eu tiver um ácido, ele vai ficar avermelhado, um vermelho mais intenso. Então, é um indicador de ácido e base natural. Então, dá para fazer isso em casa, sem precisar gastar R$1. Se tiver um Vamos repolho... fazer essa experiência? Agende aí um dia para a gente fazer essa experiência. Bora fazer. Pronto, bora sim. Na próxima semana. Próxima semana a gente faz. Eu faço aqui. Vamos fazer. Eles vêm. E dá para fazer em casa também. Se quiser fazer em casa, dá para fazer sem muita sujeira. Só fazer o sumo do repolho roxo, aí misturar, fazer a solução. Né, Isabela? Eu também gostei. E aí a gente vê a mudança de cor. Fazer, né? Vamos fazer. Vamos sim, vamos sim. Próxima semana. Quinta-feira a gente faz. Quinta-feira a gente faz. Pronto, vamos Beleza? fazer. Interessante. Então, bora lá. Então, nesse processo de titulação, está acontecendo uma reação. Até então, a gente tinha falado da somatória das soluções, né, para fazer uma mistura final, não tinha reação. Aqui, a reação acontece. Por quê, professor? Porque nós vamos reagir um ácido com a base. Vocês vão ver com o professor dos anjos que essa reação chama-se neutralização. Ora, veja só. Eu tenho uma solução que eu conheço, né? Então, o ácido vai estar bem aqui, né? Ó. O ácido está aqui no Becker, onde eu quero saber a concentração dele, porque eu já tenho uma concentração conhecida da base, que é do NaOH. E o volume dela está aqui, ó, de 50 ml. Né? Então, com o passar do tempo, você vai ver que vai começar a gotejar, né? Ó, tá gotejando na solução, e diminuir um pouquinho o nível, né? Que estava aqui 50, né? Ó. Então, quando chegou nesse nível aqui, houve a mudança de cor, e aí o que é que eu faço? Eu desligo aqui a torneirinha, ó. Fechei a torneirinha e agora eu sei a concentração da base, aliás, do ácido formado ali no final, né? Então, veja só. Reação de neutralização é quando a gente pega uma base, reage com o ácido, que é o HCl, e vai produzir um sal, o NaCl. E vai haver a liberação de água. Sabe uma coisa engraçada, gente, que eu estava pensando? Esse NaCl, que vocês estão vendo aqui, ó, é o nosso sal de cozinha, é o que a gente consome todo santo dia. Óbvio que o sal que a gente consome, ele tem a presença do iodo, né? Ele é o chamado sal iodado. E qual é a função do iodo, professor? É manter o equilíbrio na nossa tireoide, né? A nossa tireoide é quem controla aí todo o nosso sistema endócrino, né? Ela que vai produzir os hormônios, enfim. Então, imagina só que essa reação feita aqui, ó, é de uma base forte e de um ácido forte. Então, nós fazemos consumo de um sal que é totalmente neutro em relação às suas forças, mas que derivou desses dois componentes aqui que são fortíssimos. O hidróxido de sódio é a base mais forte que nós temos. Inclusive, quando você vai ali na área de limpeza da sua casa, você vê e, opa, vejam apenas. Não vão manusear isso daí não, pelo amor de Deus. Ele tem uma embalagemzinha assim, acinzentada. Geralmente é o Saturno, né, que se usa, né? Aqui em casa a gente usa o Saturno. E tem o ácido muriático, que é outro material de limpeza, né, que é utilizado para limpezas pesadas, que é especificamente esse ácido aqui, o HCl. Então, se você faz a junção dos dois, um ácido forte e uma base forte, você produz um sal. Simples assim. Chama-se neutralização. Professor, leve para o cotidiano isso daí, certo? Você está com acidez, você foi na festinha, né? E você comeu demais, você bebeu refrigerante demais, e no dia seguinte você está sentindo aquela queimação, aquela ânsia de vômito, aquele mal-estar que nós chamamos de azia. Você pode neutralizar esse ácido aqui no teu estômago. O HCl é o ácido estomacal, né? O que faz o processo químico aí de digestão. Então, como é que você neutraliza? Você vai tomar o hidróxido de sódio? Negativo, gente. Isso é uma base forte.
você vai para uma base bem mais fraquinha. Você vai lá na geladeira, você vai abrir, tá lá na portinha da geladeira. Quer ver quando acabar a aula, vai olhar. Tá lá na portinha da geladeira, um frascozinho azul com a marca Philips. Aquilo ali chama-se leite de magnésia. Leite de magnésia é uma base fraca, que você vai reagir com o ácido do teu estômago e vai parar instantaneamente de ter aquele mal-estar. A azia vai acabar. Isso chama-se neutralização. Tá ok? Você já viu isso? A Débora, eu já vi isso. Pois é, acontece o processo de neutralização através de um ácido e uma base. Então, voltando para a questão, nós sabemos aqui, na base, nós sabemos a concentração. E tem uma coisinha. Vocês lembram que a gente brincou muito de balanceamento no ano passado? Nós balanceamos demais, não balanceamos? Então, veja só. Nós temos que ver, temos que lembrar daquela regrinha, a regrinha macho. Vocês lembram da regrinha macho? Do balanceamento? Lembram? Primeiro a gente começa balanceando quem? Os metais, não é? Depois os ametais, não é isso? Ó, depois vem os ametais, aí vem carbono, aí ó, Sara, valeu Sara, isso aí. O hidrogênio, a quarta opção. E por último, sempre por último, o oxigênio. Então, aqui a metal, o carbono, se tiver, é a terceira que nós iremos fazer o balanceamento. E por último vai ser o oxigênio. Então, quando a gente se depara com essas reações, onde eu observo que vai ocorrer uma reação entre eles, eu tenho que ver o balanceamento. Então, vamos ver se está balanceado. Bora lá. Então, eu tenho um metal. Quem é o metal aqui? É o sódio, ó. Então, um sódio aqui no reagente, um sódio no produto, tá igual. Vou para o metal. Quem é o metal aqui? É o cloro. Eu tenho um cloro no reagente e eu tenho um cloro no produto. Então, tá tudo igual, não é? Por enquanto. Quem é na sequência? Eu tenho carbono? Não tenho. Então, eu vou para o hidrogênio, né? Então, eu tenho... Quantos hidrogênios aqui? Eu tenho 2, né? Ó. E lá no segundo membro, quantos eu tenho? Eu tenho 2 também. Tá vendo aqui? Então, tá tudo igual. Quantos oxigênios eu tenho no primeiro membro? Eu tenho 1. Quantos eu tenho no segundo membro? Também 1. Então, quer dizer que a proporção dessa reação é 1 para 1 para 1 para 1. Por quê? Porque eu não mudei ninguém, né? Eu só notei que não houve mudança. E vocês sabem que quando eu preciso mudar, eu vou atribuir valores na frente da molécula. E esse valor que eu atribuo, ele é a multiplicação de todos os elementos da molécula que eu atribuí. Não é verdade? Pois aí estamos ok. Então, veja, aqui na questão, ele forneceu a concentração molar da base. Então, eu vou colocar aqui, ó, a molaridade da base é de 0,1 mol por litro. Vou colocar aqui, ó. E qual é o volume dele? O volume dele aqui, ó, é de 50 ml. Ele quer descobrir quem? A concentração do nosso amigo ácido. Ele quer isso daqui, ó. Ele não sabe. Ele não sabe, mas ele sabe o volume, né, ó. Que chegou na formação nesse volume aqui, ó, de 40 ml. Não é isso, ó? De 40 ml. A formulazinha que nós usaríamos aqui, qual seria, gente? Qual seria? A molaridade da base, vou botar um B, vezes o volume da base, que iniciou com 50, tá vendo, ó? Vai ser igual a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Então, a fórmula que nós utilizamos para poder calcular é essa daqui, ó. É muito parecido com o que nós fizemos no conteúdo passado, só que agora estamos utilizando a unidade, o quê? Concentração em mol por litro, né? Concentração em mol por litro. Gente, eu vou parar aqui, tá? Mas eu quero que vocês façam a atividade da página, deixa eu olhar aqui, da página 90, tá? Ainda vou falar de misturas, tá? De
e com reação entre eles, não se preocupem, eu vou fazer o experimento e vou falar de misturas na próxima aula, tá? Então, mas eu quero que você já inicie fazendo a página 90, tá? Já treine esse processo aí de concentração molar. Tudo bem? Lembrando, esse material vai estar desse mesmo jeitinho aqui, não vou mudar nada, tá? Vou colocar no sala de aula com a aula gravada, e vocês, caso tenham dúvidas, só voltar, né? Só voltar e ver o vídeo novamente. Tá bom, gente? Agradeço demais a participação. Na próxima aula a gente se vê, se Deus quiser, e façam as atividades. Treinem, não acumulem conteúdo, gente. Não acumulem, principalmente esse conteúdo novo, tá? Não acumule de jeito nenhum. Tá bom? Um abraço para todos aí. Tchau, e a gente se professor. encontra na próxima aula. Tchau, professor. Até mais. Tchau, Tchau, professor. Tenha um bom professor. dia. Tchau, professor. Bom Tchau. dia. Tchau. Tchau. Igualmente. Fiquem todos bem, tá?